Amém. Glória, glória a Deus. Eita Deus. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor, vocês que estão em casa. Eu sempre costumo dizer, né, que é com temor e tremor. Porque é a verdade, né? É com temor e tremor que a gente sobe aqui no altar do Senhor, numa tarefa tão digna de tanto privilégio, porque é um privilégio falar, né? Mas também requer muito cuidado. E eu confesso, pastor Tiago, que domingo estava algo aqui no meu coração dizia que não era a mesma palavra. E eu disse, Senhor, mas o pastor disse que eu levasse agora. E eu fiquei questionando, Senhor, faz a tua vontade, né? Eu vou fazer igual os discípulos. Importa obedecer a Deus que a homens. Então, o Senhor, ele desceu uma palavra, né? Porque eu perguntei ao Senhor, Senhor, é a mesma palavra, né? Que o Senhor desceu aqui para aquele povo ali, sabe, para aquelas mulheres. E o Senhor, fiquei orando em oração. Se o Senhor não der outra palavra, é porque tem que ser essa. Então, eu vou descansar aqui. E hoje, pela madrugadinha, já iniciando o dia, fazendo o meu devocional, o Senhor derramou uma palavra, irmãos. Assim como edificou o meu coração, acredito que vai edificar o coração da igreja. Porque todas as vezes que eu recebo, seja qual for a oportunidade, seja para trazer uma palavra, seja para orar, eu sempre digo ao Senhor, Senhor, tu sabe quem vai estar lá. Eu não sei, mas tu sabes a necessidade da tua igreja, o povo que está ali. Tu sabes, né? Então o Senhor derramou uma palavra, pastor Tiago, amém. Abra aí em 2 Crônicas, capítulo 26. Ele já sabe todas as coisas, ele sabia, né? 2 Crônicas, capítulo 26. A palavra do Senhor, irmãos, ela é maravilhosa, né? E tudo que está escrito aqui, está escrito por um propósito. A vida desse rei, né? Está aqui escrita, porque com certeza o Espírito Santo, Pai, Senhor, irmãos, quer nos ensinar através da vida, né? Do rei Uzias. Eita, que rei! Que rei! 2 Crônicas, capítulo 26. Eu vou ler do 1 ao 15. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 26. Diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabné, e o de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os neunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo
da agricultura. Obrigado, meu amor. Tinha também Uzias um exército de homens destro nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jaiel e Masaéas, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes dos reis. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Eita, que história, né? Vamos debruçar um pouquinho nessa história do rei Uzias. Vamos aprender um pouquinho com o rei Uzias. E a primeira lição, irmãos, que Deus derramou aqui, e que eu acredito que é uma das principais lições, que esse texto está aqui escrito, né? Está aqui dizendo que o rei Uzias, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. E propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Aí tem aqui uma lição preciosíssima. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha aqui a obediência à palavra de Deus. Olha aqui a importância de dedicar os nossos corações às coisas do Senhor e a buscar ao Senhor. Aqui não diz, irmãos, que o rei Uzias, ele se prontificou em tornar o seu reino mais forte. Aqui não diz que o rei Uzias, ele se prontificou em fazer com que o seu nome fosse grande, não. Aqui diz que o rei Uzias fez o que era reto perante o Senhor e propôs no seu coração a buscar esse Senhor. Não só a fazer o que era reto, mas a buscar. Porque como é que a gente vai saber o que é reto diante do Senhor se nós não propusermos no nosso coração a fazer isso? E aí sabe o que é interessante? Que assim como no rei Uzias, assim como nas nossas vidas, como nós nos posicionamos, igreja. Olha, isso é tão importante. Quando o ser humano, quando o cristão, quando o filho de Deus, ele se posiciona nessa posição de agradar a Deus, de buscar a Deus com todo o seu coração, aí a gente viu aqui que Deus ele foi acrescentando homens valentes para o seu exército, acrescentando invenções de homens. Já pensou? Né? Eu fiquei imaginando naqueles filmes medieval, né? Aquelas máquinas que o povo bota aquelas pedras grandes que vai lançando. Tá aqui, ó, a história dela. Deus deu o entendimento àqueles homens para fortificar aquele servo que se propôs a buscar ele. Quando nós nos colocamos nessa posição de humildade, de entendimento, de saber que é Deus quem comanda, é Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem faz. Quando nós nos colocamos nessa posição de obediência, irmã, muito dificilmente a gente vê as coisas dando errada. Ah, irmã, então para o crente tudo dá certo? Não. Mas é a certeza. Aqui a gente vê. O rei Uzias ele teve que enfrentar, ele teve que guerrear. Não foi só paz, não. Mesmo ele buscando, se prontificando no seu coração, o reino dele teve que lutar sim. Teve que lutar contra o exército, contra os filisteus, contra os edomitas. Está aqui dizendo. Mas é a certeza de que mesmo quando vier a guerra, mesmo quando vier as tempestades, mesmo quando vier algo que queira nos tirar desse foco, a gente tem essa certeza que o Deus está conosco. Que é Ele quem peleja por nós. Porque aqui diz
que foi o Senhor. Foi o Senhor. Enquanto ele se propôs, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Enquanto eu e você, igreja, nos posicionamos para buscar o Senhor, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, é Deus que nos faz prosperar. E entenda, Ele não faz prosperar só nós. O Senhor, Ele é coletivo. Ele é coletivo. Ele ama o coletivo, a união, a junção. Isso aqui. Então, quando eu me proponho, não é só eu que sou abençoada. A minha casa é abençoada. A minha igreja é abençoada. Você sabia disso? Que quando você se propõe a buscar ao Senhor, nós somos beneficiados também. A igreja, o corpo é beneficiado. Sabe por quê? Porque lá no Novo Testamento vai dizer que o Senhor, Ele deu. O Espírito Santo, Ele deu. Ele tem frutos, Ele tem virtudes, Ele tem talentos para cada um de nós. Não é assim? Então, para cada um de nós, Ele derramou algo aí. Mas para que servem esses dons? É para mim me amostrar? Não. É para me edificar, para me fortificar, para dizer que eu tenho os dons? Não. A palavra vai dizer que os dons, eles servem o quê? Para edificação da igreja. Então, quando a gente se propõe a buscar ao Senhor, não é só nós que somos beneficiados. Aqui todo o reinado de Judá, Uzias, sua família e todo o reinado dele prosperou. Todo o reinado. E no 15 ele vai dizer, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ou seja, a fama daquele reinado, daquele rei que se posicionou em buscar ao Senhor, chegou a muitos e muitos reinos. Assim é eu e você. A nossa casa, a nossa igreja, a nossa vizinhança, a nossa comunidade, ela cresce junto, ela é abençoada junto. Porque Deus nos ama e porque Ele nos ama, Ele abençoa nós e abençoa tudo aquilo que a gente ama também. Mas era bom se a história acabasse aqui, né? O rei Uzias buscou ao Senhor, se propôs a buscar, teve o exemplo do seu pai, então ele fez o que era reto diante do Senhor, ele edificou, ele derrubou os postes ídolos, ele fez coisas grandiosas, irmãs, grandiosas. Mas o texto ele não acaba aqui. E assim como a gente tem esse exemplo de nos posicionarmos, que quando nós nos posicionamos, nós ganhamos, o Senhor nos faz prosperar. Essa humildade, essa obediência nos traz isso tudo. Mas também tem a parte de fazermos o contrário. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós somos abençoados, a igreja é abençoada. Mas quando nós queremos fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer, aí é onde está a queda do homem. Escute. Eu creio, irmãos, que o Senhor Ele capacita para quem está aqui. O Senhor Ele capacita o pastor para estar aqui. Ele capacita os músicos para estar aqui. Eu acredito que se nós inverter aqui os papéis, colocar o pastor para louvar e os músicos para pregar, talvez não vai dar muito certo. Talvez dê, porque Deus é misericordioso. Mas o que eu quero que você entenda é, cada um tem um chamado. Não precisa eu querer fazer o chamado do outro. Não precisa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai continuar aqui o texto e você vai entender. Não adianta eu querer fazer o papel do pastor Tiago, porque o Senhor não me chamou para fazer o que Ele chamou o pastor Tiago para fazer. Não adianta eu querer fazer o papel de tocar aqui o piano, porque Ele não me chamou para fazer isso, como ministrou ali, como derramou ali o dom no irmão Jean, né? O negócio desanda, não fica legal, porque Ele não me chamou para fazer isso. Então, o que eu quero que você entenda é, naquilo que Deus lhe chamou, faça. E não precisa você querer fazer aquilo que Deus não lhe chamou. Porque o Senhor não vai lhe cobrar disso. Não vai. Porque até fica... Não sai legal. Não sai. A gente pode tentar, mas não sai. Estou tentando aqui pregar, mas não sai como se fosse o pastor Tiago pregando esse mesmo texto. Mas pela misericórdia do Senhor, eu estou tentando aqui passar o que Deus derramou aqui no meu coração.
Então, assim, o Senhor, ele colocou pastor para ser pastor, ovelha para ser ovelha, ministro para ser ministro. Ele derramou aqui dom de intercessores, que talvez quem está aqui louvando não vai conseguir entender, porque Deus faz assim. Só que aí o rei Uzias, quando ele se tornou forte, a palavra vai terminar aqui no versículo 15 dizendo isso, até que se tornou forte. E eu aprendi algo, eu aprendi duas coisas que eu trago no meu coração desde o início da minha caminhada. Eu aprendi com o pastor Salles, né, um dos meus pastores que me acompanhou aqui na Igreja Ágape no início da minha caminhada. Duas lições eu trago para o meu coração até hoje. Não importa como nós começamos, o mais importante é como nós vamos terminar. E a outra lição é tudo que o Senhor trouxer para as nossas mãos é porque é para nós fazer e não o outro, né? Então eu tenho isso no meu coração guardado como diretriz para a minha vida. É como eu vou terminar. Eu tô querendo construir aqui para me terminar bem. Porque não importa como eu comecei arrasada, uma pecadora, miserável, ainda sou sim uma pecadora, mas redimida, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu estava destruída no pecado, na ignorância, na religiosidade. Mas aí, eu digo, Senhor, não importa foi como eu comecei. O que importa é como eu vou terminar. Então, eu e você temos que ter isso em mente. Não importa como nós começamos. O que nós temos que construir dia após dia é como nós vamos terminar. E aqui o rei Uzias, vamos dar continuidade à leitura, vai dizer assim: mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmãos, Deus, ele não tira a bênção. Somos nós que nos afastamos dela. Sabe? Deus, ele já deu a bênção para nós. Ele já nos deu tudo. Ele nos deu dom para a edificação da igreja. Ele nos deu palavra. Ele nos deu louvores, talentos. Ele já nos abençoou, porque lá em Efésios vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Toda. Não é só algumas, é toda sorte de bênçãos. Nós já somos abençoados. Só que o que é que acontece? Deus tira ali a bênção? Não. Somos nós que nos afastamos por causa do nosso mau posicionamento, digamos assim. Por causa das nossas maus decisões. Por causa das nossas falhas, dos nossos pecados, nós nos afastamos da bênção. O rei Uzias, ele não foi chamado para ser sacerdote. Ele foi chamado para governar um povo. E enquanto ele estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele estava tendo sucesso. O reino estava bom, estava vencendo as guerras, o seu nome foi forte. Mas a partir do momento que ele decidiu fazer aquilo que Deus não colocou no coração dele para fazer, a partir do momento que ele começou a querer fazer aquilo que Deus não queria, aquilo que não era para ele fazer, aquilo que Deus não mandou ele fazer, aí veio a sua ruína, como diz aqui, para a sua própria ruína. Irmão, isso aqui é muito forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se aqui. E aqui eu tiro uma segunda lição. Assim como quando nós nos propomos, irmãos, buscar ao Senhor, assim a gente tem que se propor a ser humilde. A ser humilde na presença do Senhor. A ter esse entendimento que não sou eu. Hoje eu estou aqui trazendo essa palavra pela misericórdia dele. Não sou eu. É a misericórdia dele. Você está aqui hoje, ouvindo, orando, buscando, é pela misericórdia dele. E essa humildade, irmãos, é que nós temos que ter diante desse Deus tão poderoso. Essa humildade. E aí ele fez o quê? Ele se exaltou.
assim como eu sou um bom rei, assim como eu me propus buscar o Senhor, então também sou digno de queimar incenso. Só que a lei não permitia que Uzias queimasse incenso. A lei permitiu o quê? Que os sacerdotes tinham as pessoas certas para fazer isso. E lembra que eu disse no começo que se o pastor talvez propusesse a louvar, os ministros a pregar, não ia dar certo? Porque não dá. Não foi o que o Senhor chamou o pastor para fazer, não foi o que o Senhor chamou você para fazer, então não vai dar certo. É para a nossa própria ruína quando a gente vai fazer o que Deus não nos chamou para fazer. E aí o rei Uzias fez isso. Ele foi queimar incenso. O que Deus não chamou ele para fazer. E aí, Uzias, ele não estando mais contente. Olha só o que o descontentamento faz com nós. O rei Uzias, ele não estando mais contente com aquilo que ele já tinha conseguido como rei, ele quis, não, eu vou ser agora sacerdote, eu vou queimar incenso. Olha a soberba. Eu não sei, irmãos, porque a Bíblia não fala. Mas eu não sei se o rei Uzias, no seu trajetório, se ele já tinha isso no seu coração. Um dia eu ainda vou queimar incenso. Um dia eu ainda vou fazer o papel ali de Zacarias. Não sei se ele já tinha isso proposto. Porque às vezes o pecado começa assim. A gente vê o nosso irmão prosperando no dom que o Senhor deu. E aí a gente às vezes quer criar aqui dentro, sabe? Um dia eu vou dar assim. Um dia eu vou querer fazer igual isso aí que a irmã faz. Não que você não possa fazer, entenda. Não que você não possa fazer. Se Deus lhe chamou você para fazer o mesmo que a irmã faz, você vai fazer também com maestria. Não se preocupe. Não se preocupe. Mas às vezes a gente alimenta isso de um modo assim invejoso, de um modo assim, sabe, querendo tomar aquilo que a irmã faz, aquilo que o irmão está fazendo. E isso é onde está o pecado. A gente não se alegra. É o contrário, a igreja tem que se alegrar. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo as mulheres servindo aqui no Senhor, os meninos ministrando, tocando. Eu fico tão feliz, eu me alegro no meu coração. A igreja, ela tem que se alegrar. E olha que a confirmação dessa palavra foi tão grande, porque o Senhor derramou a palavra que a irmã Larissa falou aqui no início. Sobre o partidarismo, sobre o ter o outro como maior do que eu. Sabe? Eu ia finalizar com essa palavra, mas ainda vou finalizar de novo, viu, irmã Larissa? Sabe? Sobre a humildade do nosso Deus. Ele sendo Deus, ele não se exaltou. Eu sou Deus. Não. O nosso Jesus é o nosso exemplo de humildade. O nosso Jesus é o nosso exemplo de servo. O nosso Jesus é o nosso exemplo. Eu fico imaginando Jesus se alegrando quando enviou, sabe? E viu aqueles seus discípulos fazendo aquilo que ele estava fazendo. Eu fico imaginando a alegria de Jesus, vendo aqueles discípulos entendendo a importância de se ter o próximo por maior, de ser o servo, de ser o menor. Porque é isso. Aqui essa exaltação, esse orgulho, só trouxe a ruína do rei Uzias. Então eu não sei se isso já estava no coração do rei Uzias de querer fazer. E ali quando chegou um certo momento, quando ele viu que já estava grande demais, que ele já fazia aquilo muito bem, então eu vou fazer outra coisa agora, né? E se propôs a fazer aquilo que Deus não chamou. Eu creio que Deus, ele derrama na vida de uma pessoa mais do que um dom. Sim, Deus, ele pode derramar. Você pode ser bom numa coisa, pode ser bom em outra coisa. Você pode ser, segundo aquilo que Deus propôs no seu coração, segundo aquilo que Deus derramou no seu coração. Haja, faça, edifique a igreja. Seja bênção na vida da igreja, na vida da sua vizinhança, da sua casa. Seja bênção naquilo que o Senhor lhe mandou fazer. Seja bênção. Mas não queira se exaltar e fazer aquilo que o Senhor não chamou. E aí vai dizer, né? Qual foi a sua ruína? Aquele rei tão aclamado, tão forte, tão poderoso, que começou tão bem, que começou a se propondo a fazer aquilo que era reto diante do Senhor, que até certo ponto continuou ali fazendo, né? Trilhando. O que foi?
que aconteceu com ele? Aí o texto ele vai continuar dizendo que vamos lá o 16 novamente. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Ou seja, se o rei Uzias se propôs a queimar incenso, achando que ia ser tão bem como foi, como rei, ele teve uma frustração aqui grande, né? Talvez ele tenha dito aqui no seu coração: não, assim como eu fui um bom rei, assim como eu sou um bom rei, assim como eu consegui conquistas para o meu reinado, eu também vou fazer isso bem. Mas aí os sacerdotes se posicionaram ali firmemente contra aquilo. Por quê? Porque tinha pessoas consagradas para fazer aquilo. E o rei Uzias não estava enquadrado, né, naquele ofício. E aí eles vão dizer: isso não é honra para ti. Isso não vai trazer glória para ti. Isso vai trazer a tua ruína. E então Uzias se indignou. E olha aqui, aonde está mais uma das falhas do rei Uzias. O fato dele ter se exaltado, né? O fato de ele ter se proposto a fazer aquilo que o Senhor não chamou, mas mediante ali o posicionamento do povo de Deus, mediante ali a repreensão do próprio Deus, dizendo: para aqui, para aí, porque eu não te chamei para fazer isso. Para aqui, porque tu não é consagrado para isto. Ele podendo acatar. Já pensou se o rei Uzias tivesse acatado aquela exortação da parte do povo de Deus? Da parte do homem de Deus, do sacerdote, que estava ali exortando? Ei, irmãos, olha a importância de nós ter os nossos ouvidos apurados para a exortação. Porque, por muitas das vezes, a palavra do Senhor ele vai dizer que ser exortado na hora traz tristeza, né? Provérbio vai falar isso. Ser chamado a atenção por algo, na hora causa tristeza. Ei, mas é para o teu bom caminho. É para o teu bom desempenho. Então, se você está sendo exortado da parte de Deus, se você está sendo disciplinado da parte de Deus, ei, é para o teu bem, não é para o mal. Então, fique atento a isso também. A palavra do Senhor ela é maravilhosa. Ela nos traz consolo, ela nos traz direcionamento, ela nos traz alegria, mas ela também nos traz exortação, disciplina. Por quê? Porque é isso que um pai faz na vida do filho. E diante disso, o rei Uzias ele se indignou. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Então ele se colocou contra o povo de Deus. Ele se colocou contra. Não, eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu posso sim fazer isso porque eu quero fazer isso. E aí naquela mesma instante, irmão, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ou seja, imagine os dias antes, naquele altar, adorando, servindo a Deus como adorador, porque, né, o povo, queimar o incenso, eram os sacerdotes. Mas a adoração era todo o povo. Todo o povo era chamado para adorar a Deus.
Então, naquele mesmo altar, onde Uzias, ele adorava, ele buscava, ele se prontificou. Aí foi a sua própria ruína. E aí o rei Uzias, um homem tão forte, tão aclamado, que fez grandes feitos para o seu reinado, acabou com lepra, sozinho, porque naquela época os que eram leprosos eram tirados do convívio da sua família, tirado do convívio da sua sociedade, tirado do convívio da igreja, do templo, né? Tirado e era isolado. Olha como foi o fim do rei Uzias, igreja. E trazendo para mim e para você. Imagine o nosso fim. Se nós, assim como o rei Uzias, se prontificar a fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Irmãos, é pesado, sabia? Sabia que às vezes nós colocamos fardos em nós mesmos? Deus nos chamou para fazer uma coisa, aí nós queremos fazer 5. Né? A gente coloca fardo em nós mesmos. E através desses fardos, a gente traz a ruína para nós, para nossa casa. Porque ele foi isolado da sua família. Então imagine os filhos, a esposa, que teve que ter essa quebra abrupta, de não ter mais o seu esposo, de não ter mais o seu pai ali. Aquela nação de não ter mais aquele rei que era forte, que era poderoso, que instruía eles bem na guerra. Imagine aí, irmãos. Olha quantas pessoas foram assim, atingidas quando o rei Uzias se prontificou a fazer o que não era para ele fazer. Então, é isso que eu quero trazer. Foi isso que o Espírito Santo derramou aqui no meu coração. Vamos nos posicionar a buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Mas é de todo o nosso coração mesmo. Não é buscando aqui, mas ali pelas costas, eu estou querendo fazer outras coisas. Eu estou querendo fazer aquilo que Deus não me chamou. Eu estou aqui servindo ao Senhor na igreja, na terça, na quinta, no domingo, mas no restante do dia eu estou servindo ao inimigo. Dando um mau exemplo. Servindo de pé de tropeço para o povo. Porque coisa triste, irmãos, é ouvir do povo do mundo. E é porque isso aí é crente. Olha o que está fazendo. Sabe? É os maus testemunhos. Isso é tão feio. Né? Então, quando nós nos propomos a buscar o Senhor, vamos nos propor de todo o nosso coração. Não só aqui na igreja. Irmãos, entenda, a gente se ajunta aqui para nos edificar, para nos encher, para nos fortalecer. Mas ser crente, ser cristão, ser discípulo, é lá fora. É lá fora. É no nosso dia a dia, é no nosso testemunho, é dizendo não para mentira, é dizendo não para adultério, é dizendo não para pornografia, é resistindo mesmo ao pecado. É resistindo mesmo. É dando exemplo, uma coisa boa, quando você escuta de alguém. Aquela pessoa ali é um homem de Deus. Não, aquela pessoa acolá é uma mulher de Deus. Porque você dá um bom testemunho. Porque outras pessoas ouviram o seu bom testemunho. Que coisa boa, não é? Mas olha que coisa triste, não só é crente na igreja. Quando sai, meu Deus. Então vamos primeiro nos propor a buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Para o nosso bem. Para que nós possamos ser prósperos. Porque é Deus que nos faz próspero. Quando nós nos posicionamos assim. Para a nossa casa ser próspero. Para as nossas filhas ser prósperas. Nossos filhos ser prósperos. Para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Para tudo aquilo que está ao nosso redor ser próspero. Por quê? Porque nós nos posicionamos em buscar o nosso Deus de todo o nosso coração. Segundo, vamos ser humildes. Vamos fazer com toda diligência, igreja, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Com toda humildade. Entendendo que nós fazemos não para nós, mas para a edificação do outro. Para a edificação do corpo de Cristo.
E terceira lição, vamos ter cuidado para não nos orgulharmos, para não nos exaltarmos. Porque nada, irmãos, é sobre nós. Nada é sobre mim e sobre você. É tudo sobre Ele. O dom que Deus derramou na sua vida, sirva a Ele com amor. Sirva a Ele com diligência. Porque foi Ele quem lhe deu. Não se exalte por conta disso. Não se exalte por alguma coisa boa que aconteceu na sua vida. Aconteceu porque você se propôs a buscar ao Senhor. Porque Deus lhe abençoou. Porque é Deus na sua vida. E se Ele está lhe abençoando, tem um propósito para isso. Talvez é para você abençoar outras pessoas. É para você ser bênção na vida de outras pessoas. Porque é sobre isso. É sobre o servir. A vida cristã se resume a isso. Foi isso que o nosso Senhor Jesus veio nos ensinar. O fato de Ele ter dado a vida na cruz, Ele estava fazendo o que, igreja? Ele estava servindo ao Pai. Ele estava servindo com humildade. Ele estava servindo em prol do corpo, em prol do maior ali, ó. Não era só Ele. Não era porque Ele ia se assentar nas regiões celestiais, porque Ele já estava lá. Não. Foi para o nosso benefício, tudinho aqui, ó. E a gente vê isso confirmado lá na oração de Jesus. Quando Jesus já orar por mim e por você. Quando Ele vai dizer para aqueles que ainda virão a crer. Né? Que eles sejam um contigo como eu sou. Ei, lá na cruz do Calvário, o Senhor já morreu por mim e por você. Mesmo antes de nós existirmos. Então, se você quer se gloriar, glorie-se nele. Não é isso que a palavra diz? Se você quer se exaltar, exalte-se nele. Ele. Que nós diminuamos e que ele venha crescer nas nossas vidas, dia após dia. Vamos ter cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado para que o que aconteceu com o rei Uzias não aconteça conosco. De nós nos apegarmos querendo fazer aquilo que o Senhor não nos chamou. Né? Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. E aqui, eu já trago eu quero já fazer aqui uma atenção, digamos assim, né? Para as mulheres. Às vezes a gente deixa de servir a Deus porque a gente fica pensando, mas eu não sei pregar. Mas eu não sei louvar. Ei, irmãos, não é só isso, não. Tem tanta coisa que você pode fazer. Mas as irmãs vão amanhã visitar. Mas eu não sei fazer nada, eu não vou. Vá. Olha, eu aprendi uma coisa, irmãos, da importância dessas visitas. Eu comecei aqui, comecei aí. Eu ia só para ir. Para estar lá, para aprender, para saber o que é que vão fazer, né? A primeira vez que disseram que aqui tinha um ciclo de oração, eu não sabia o que era isso. Eu me converti aqui, né? Eu vim do catolicismo. E eu fiquei, meu Deus, o que é que se faz em ciclo de oração? E eu disse, será que eu posso ir? Eu fiquei me perguntando isso. Aí eu cheguei perto da irmã e disse, irmã, tu sabe o que é ciclo de oração? O que é que se faz no ciclo de oração? Aí ela disse assim, não, irmã, a igreja vem, as irmãs vêm, aí tem um louvor, tem uma palavra, eles se ajoelham para orar. Eu posso vir? Pode, irmã, todo mundo pode vir. Porque eu achei que era só quem estava aqui em cima que podia vir. Olha só a ingenuidade. Nós somos ingênuos às vezes. E aí eu vim. E eu comecei a prestar atenção no que faziam. Sabe? E aquela alegria de estar aqui, de servir ao Senhor. E aí a irmã, você pode orar? Aí e como é que ora? Como é que ora? Jesus, e agora? E eu disse, mas eu vou. Aí eu vim. Orei me tremendo, não sei nem o que é que eu falei. Mas orei, sabe? E aí eu fui aprendendo com as outras irmãs que já estavam. Então, na visita amanhã, não diga, não vou não sei fazer nada. Vá. Talvez a sua presença vai alegrar aquela pessoa que vai receber você. Que vai dizer, poxa vida, a irmã aqui na minha casa. Que alegria. Às vezes só a nossa presença, irmã, alegra a vida do outro. Às vezes você não precisa fazer nada. Se Deus não lhe colocou um louvor, um versículo, alguma coisa, mas vá, se prontifique de ir, de estar lá,
Senhor, eu sei que o Senhor me capacita, eu vou. Se o Senhor quiser me usar, está aqui eu. Porque é só isso que o Senhor requer de nós, irmãos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa disposição, sabe? Aí, às vezes, a gente fica aí sentadinho, porque não sei fazer nada. Não sei fazer nada, não sei fazer nada. E aí Deus está ali gritando, minha filha, mas tem muita coisa. Meu filho, tem muita coisa para você fazer. Então, é basta a gente estar atento. Às vezes, uma oração, um versículo, um louvor. Ah, mas eu não tenho o dom do louvor. Ei, todos nós somos adoradores. Todos nós somos adoradores. Entende? Então, se proponha a fazer aquilo, primeiramente, que Deus lhe chamou para fazer. Se você não sabe ainda, busque Ele, como o rei Uzias buscou, de todo o seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai lhe revelar. Continue vindo para os cultos, continue vindo para os ciclos de orações, para as visitas, que em algum momento você vai sentir aqui dentro. Deus me chamou para isso. Eu sei, isso queima aqui, isso arde aqui. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que Deus lhe chamou você para fazer. Entendeu? E aí, como eu disse, queria finalizar com o que Deus colocou aqui. Vamos lá para Filipenses. Filipenses, olha o exemplo de humildade. Né? Eu gostaria de finalizar com esse exemplo de humildade. O exemplo maior que nós temos. O versículo 3, Filipenses 2, versículo 3, do 3 ao 8, diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, fazendo cada um ao outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que exemplo que Jesus deixou para mim e para você, de humildade, de ter o nosso próximo por maior do que nós. Quando eu coloco, irmãos, o outro como maior do que eu não vou ficar preso só às minhas dores, só às minhas angústias, só aos meus desertos. Não. Eu vou querer o quê? Eu vou querer ajudar o meu próximo. Eu vou querer estender a mão para ajudar o meu próximo a sair daquilo que ele está, seja um deserto, seja o que for. Eu vou querer ajudar o meu próximo a crescer. Eu vou me alegrar quando eu ver o meu próximo crescendo, quando eu ver o meu irmão sendo abençoado, quando eu ver o meu irmão fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, eu vou me alegrar. Eu não vou me entristecer. Porque é tão triste isso, né? É tão triste isso. A gente tem visto isso tanto nas igrejas. A gente encontra muitos que choram junto, mas que não se alegram juntos. Ei, igreja, o Senhor nos chamou para nos alegrarmos, para chorarmos com quem chora, mas também para nos alegrarmos com quem se alegra. Então, cada testemunho que eu vejo aqui, cada testemunho que você vê aqui dando, um testemunho de algo bom acontecendo, se alegre com seu irmão, porque ele se alegra em vir aqui dar testemunho. Ele se alegra. Então, se alegre com ele também. Compartilhe desse momento na vida do seu irmão também. E chore quando ele vier aqui chorar, pedir uma oração por alguma coisa que está passando. Chore junto, ajude, ore, clame por ele.
Por quê? Porque a igreja eu entendi uma coisa. A vitória do meu irmão é a minha vitória. Se o meu irmão está bem, eu estou bem. Se o meu irmão está mal, eu estou mal. Por quê? Por que, irmão, você está falando isso? Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Ei, se a sua mão esquerda se quebrar, todo o seu corpo vai sofrer junto. Por menorzinho que seja o ferimento. Uma vez, só um testemunho rápido aqui, uma vez, cortando a carne, eu cortei aqui, esse dedinho aqui, o indicador, né? Aqui. E foi um cortezinho mais ou menos profundo que doeu. E aí, tudo que eu ia fazer ali, manipular alguma coisa na cozinha, cozinhando, pá, batia em cima do dedo. Eu disse, bem que podia ter sido o dedo mindinho, que a gente nem usa muito, né? Bem que podia ser. Mas aí, acredita que o dedo mindinho no outro dia ficou ferido. Olha a lição que Deus nos dá nas coisas pequenininhas. E aí, não é que o dedinho mindinho fez falta nos afazeres da casa do dia a dia? E aí doeu também? Aí eu olhei e disse, meu Deus, realmente, o bom é estar todo mundo bom. Porque quando um falha, tudo sofre, né? Tudinho sente falta. E aí, eu fiquei nessa simples lição. Meu Deus, é assim na tua igreja. Quando um membro está ruim, está triste, está passando por alguma coisa, toda a igreja sofre. Ou pelo menos não é para sofrer. Por quê? Porque é um pedaço do seu corpo. É um dedinho mindinho que vai doer em você. Mas quando está tudo sarado, tudo bom, a gente se alegra, consegue fazer as coisas com mais rapidez, né? Porque quando os dedinhos ficaram sarados, foi mais rápido. Temperar a carne, fazer o arroz, fazer as coisas. Lavar a roupa, foi muito mais rápido. E assim é a igreja. Quando está todo mundo bem, é mais rápido fazer a obra de Deus. É mais prazeroso, é alegre, é bom. Então isso é corpo. Isso é corpo. Só que corpo também entende que o pé não pode fazer o que a mão faz. A mão não pode fazer o que o pé faz. Aí eles também fazem o quê? Eles se entendem. Não, eu fui chamado para fazer isso aqui. Fui chamado para pegar. Não, eu fui chamado para andar, para pisar, para sustentar todo o corpo. E aí um não quer tomar o lugar do outro, porque entendeu qual é o seu lugar no corpo. Qual é a sua função no corpo. E aí quando cada um entende qual é o seu lugar, qual é a sua função, todo o corpo anda junto, caminha junto e chega no mesmo destino, que é o céu. Amém, igreja? Então vamos caminhar juntos, como um só corpo, para chegarmos juntos lá no céu. Você imaginou se eu me propusesse fazer o caldo maravilhoso que o irmão Roberto fez para nós? Talvez não ia sair bem. Ou outra pessoa, né, que não sabe cozinhar muito bem. Já pensou? Então é assim, é entendendo que cada um chamou, que Deus chamou cada um para fazer, entendendo e se alegrando com o outro naquilo que Ele lhe chamou para fazer. Né, irmã Ângela? Muito bom ver você aqui, viu? É isso, é se alegrar com cada um que aqui está, é sentir falta de quem não está. Então vamos buscar, né? Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Pastor Thiago.